Boa noite para vocês que acompanham Notícia para Trabalho. Estou aqui com o Gerson Caldeirão, contador, e a gente vai falar sobre os caminhos para uma empresa não falir. Gerson, seja bem-vindo. Obrigado, Regina. O prazer é meu estar aqui Mais com uma vez você. aqui, né? Por que faturar alto não significa necessariamente que a empresa está saudável financeiramente? Então, Regina, na verdade, o fato das empresas, principalmente pequenas e médias empresas, né, faturarem muito, não quer dizer que elas tenham um lucro alto, né? Ou até tenham lucro, porque são coisas diferentes. Lucrar é uma coisa e ter um faturamento, faturar são coisas diferentes. Então, pequenas e médias empresas é muito comum confundir faturamento com lucro. E isso, às vezes, acaba levando ao fechamento das empresas, né? Nossa, que coisa, hein? Quais são os erros que as gestões mais comuns fazem a empresas faturarem e mesmo assim quebrarem? Então, Regina, sobre esse mesmo assunto, né? Pequenas e médias empresas que acabam quebrando em um tempo muito curto, é que ela acaba confundindo gestão do caixa, entrada de dinheiro, e muitas vezes elas acabam não sabendo nem quanto faturam, né? Então precisa ter alguém dentro da empresa que seja familiarizada com os números, né? Se o dono não gosta, se o dono não tem familiaridade, tem que ter alguém próximo, ou o contador, mas que consiga calcular, consiga determinar o lucro da empresa, né? E se tem lucro, né? Então, muitas empresas acabam fechando nos primeiros anos porque às vezes acaba não sabendo se tem lucro e de quanto que é esse lucro. E acaba misturando, né, o que a empresa fatura com o lucro. Em que momento o crescimento deixa de ser solução para virar um problema para a empresa? Essa questão, Regina, é um outro ponto também que acontece muito. É, Normalmente, como que acontece? As empresas querem crescer de uma forma rápida, né? Então, muitas vezes quer começar médio, quer começar grande, investindo, né? E muitas vezes não validou o processo, né? O que é validar? Validar é você começar pequeno, ver se você consegue vender, ver se você consegue entregar no prazo, se aquilo que você está vendendo tem margem, né? Você começa pequeno, depois você começa a escalar, né? Agora, quando você faz o contrário, você já quer começar grande, quer começar escalando, aí que é o grande problema, né? Porque você não sabe quais são os gargalos, se você dá conta. Então, muitas vezes, crescer não quer dizer que a empresa está indo bem. Uhum. Quais sinais claros indicam que a empresa está perdendo dinheiro sem o empresário perceber? Então, esse ponto, Regina, sabe o que acontece? Um dos motivos de eu trabalhar e atender as pequenas e médias empresas é que normalmente 80% das empresas pequenas e médias acaba falindo nos primeiros anos, né? Isso é um dado que o IBGE coloca, né? E o que que acontece? Ele acaba não focando em vendas, né? Vendas tem que ter alguém dentro da empresa focado em vendas, pensando em vender, né? Então ela acha que muitas vezes que vai colocar a empresa, vai abrir um estabelecimento, vai abrir um comércio e vai começar a entrar pessoas, vai começar a vender, na maioria das vezes isso não acontece, né? Entra a pessoa, começa a vender, mas isso não é suficiente para fazer a empresa se sustentar, né? E além do mais, ter um lucro que sustente os sócios, né? Então, tem que ter um caminho de uma venda estruturada, tem que ter um planejamento, né? E só abrir empresa normalmente não dá certo. Tem que ter um planejamento. Uhum. Por que muitos empresários tomam decisões financeiras no achismo e quais são os riscos disso? Então, muitos empresários, né, como eu falei, pequenas e médias empresas, né, que é o nosso foco aqui, o que a gente está conversando, não consegue calcular o lucro da forma correta, né? Como que se calcula o lucro da forma correta? Tem que ser por uma DRE, uma demonstração financeira que determina o lucro, né? Então, se o empresário, se não tem ninguém dentro da empresa que faz isso,
ele tem que trazer o contador para próximo dele. Sabe por quê, Regina? Porque muitas vezes a empresa não tem lucro e o empresário está achando que tem um lucro, né? Porque está calculando da forma errada. Então, muitas vezes, não basta calcular, né? Achar o lucro, tem que fazer da forma correta. Ou então, acha que está tendo um lucro enorme e, na verdade, está tendo um lucro pequeno. E começa a distribuir, desfalcar a empresa, distribuindo o lucro para os sócios, de uma coisa que não existe. Então, para tomar a decisão, tem que ser tomada a decisão em cima de números corretos, né? Não pode tomar uma decisão em cima de números errados. Qual a diferença entre empresário que sobrevive e um que constrói previsibilidade financeira? Qual que é a questão, né, a diferença de um empresário que cresce e um empresário que não cresce, né? E tem um dado, Regina, que eu vou trazer aqui para você e para os seus ouvintes, que é um dado importante. Se você pega a taxa das mortalidade das empresas no Brasil, né, hoje em dia é em torno de 80% nos primeiros anos, se você pegar essa mesma taxa das pequenas e médias empresas nos Estados Unidos e na Inglaterra, gira em torno do mesmo percentual, né? Então, o que isso significa? Que o lugar ele pode até ter uma pequena influência, mas ele não determina, né? Então, muitas vezes acham, o Brasil tem um imposto muito alto, não é um ambiente favorável para o empreendedorismo, está enganado, né? Porque os Estados Unidos é um ambiente totalmente favorável, a Inglaterra também. E o percentual das pequenas e médias empresas fecharem nos primeiros anos é mais ou menos igual, né? Por quê? Porque o problema está no empreendedor, né? No empresário que não sabe ser um empresário da forma correta, né? Porque muitas vezes ele é um bom funcionário na empresa, né? Teve um grande sucesso na carreira empresarial como CLT, mas quando ele vai para o empreendedorismo, ele não vai muito bem. Por quê? Porque são habilidades diferentes, né? Então ele tem que aprender a empreender, né? Então tem que aprender sobre vendas, tem que aprender da parte financeira, entender de números, tem que entender de gestão de pessoas, tem uma série de habilidades que ele tem que aprender. Então aí sim o negócio começa a fluir, né? Um empresário que aprende a ser empresário, aprende a ser empreendedor, o negócio dá certo. Se não, não dá, né? Não adianta só abrir um CNPJ, abrir um negócio e achar que o negócio vai prosperar, não vai. Como a mentoria empresarial ajuda o empreendedor a corrigir esses erros antes da empresa quebrar? Então, a mentoria, hoje em dia, Regina, é um caminho assim, excelente para o empreendedor, né? Aquele que está começando ou mesmo aquele que pensa em empreender. Por quê? Qual que é a questão da mentoria, né? Que pode ser tanto individual quanto em grupo. É uma coisa mais específica, né? Pega na mão e ensina o empreendedor a ser empreendedor. Porque sabe o que acontece, Regina? Como que você aprende a ser um empreendedor? Como que você aprende a ser um empresário? Com outro empresário, com outro empreendedor, né? Você faz um caminho, segue um caminho daquele que já traçou aquele caminho e sabe quais são as dificuldades. E a mentoria traz tudo isso para você. Então, vai trazer segurança, vai trazer uma agilidade, vai trazer rapidez, né? Então, você economiza uma série de erros, evita uma série de erros que você pode fazer para o seu negócio prosperar. Então, hoje em dia, a mentoria é um caminho extremamente vantajoso para quem está empreendendo, para quem pensa em empreender, porque economiza uma série de erros, evita uma série de caminhos errados para trazer experiência para próximo de você. Tanto a mentoria individual quanto a mentoria em grupo, né? Agora, um outro detalhe, né? Você precisa entender, precisa saber e escolher qual que é o mentor, qual que é o caminho que você vai seguir, né? Porque tem diversos, né? Mas você tem que trazer para você aquele que tem experiência, aquele que traz resultado, né? Comprovado, né? Porque tem diversos profissionais. Aí você tem que escolher aquele que se identifica, né? Conversei com o Gerson Caldeirão, contador, falando sobre os caminhos para a sua empresa não falir. Gerson, como é que faz para saber outras informações?
Regina, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, né, poder falar sobre empreendedorismo, né, meu grande objetivo é não deixar que as pequenas e médias empresas venham a falir. Então, o melhor contato que, mesmo a questão de conteúdo e contato, é pelo meu Instagram, né, @gersоncalderon.gc. É lá Passa que o a gente... WhatsApp também. Eu posso colocar também o WhatsApp e aí a gente coloca no link de contato. Você passa o seu WhatsApp pra gente? Fala Passo, pra passo mim, sim. fala o WhatsApp. Fala. É 11 933 43 5212. Agradeço a presença do Gerson. Obrigado, Agradeço Regina. vocês, produtores, ficamos agradeço o Nilson que está ali filmando. E peço vocês que continuem acompanhando Notícia para Trabalho, notícias que transformem. Tchau! Tchau, pessoal.